quinta-feira, último estudo sobre o desaparecimento de Deus na sociedade pós-moderna. Então, nós já iniciamos falando sobre como essa sociedade pós-moderna age, quais os efeitos que ela produz no dia a dia. Nós vimos a negação da verdade absoluta, sendo a Escritura. Nós já falamos sobre a negação do pecado, que essa sociedade promove. Nós falamos o papel não o papel da igreja, mas a relação da igreja com essa sociedade, o porquê que a igreja não influencia. E então hoje nós falaremos da missão da igreja dentro dessa sociedade pós-moderna. Meus irmãos, e por coincidência ou não, este estudo, ele cai justamente no mês de missões presbiterianas. O mês de agosto para nós é um mês muito importante, porque é um mês que nós comemoramos o aniversário da nossa igreja, da igreja presbiteriana no Brasil, e também a chegada do missionário Archibald Simonton, no dia 8 de agosto, comemora-se então a chegada do Simonton, e isso é muito interessante quando nós olhamos para todo o trabalhar de Deus, seja na sociedade moderna do século XVI, quando aquela sociedade se perdeu em algum momento, se perdeu dos verdadeiros valores divinos. Se vocês, eu tenho certeza que vocês farão esse exercício esse mês, de assistir os filmes da Reforma Protestante, o filme de Lutero, filme de John Hus, filmes do outro pré-reformador que não fugiu o nome agora, vocês vão perceber nesses filmes ou nesses documentários sobre a Reforma Protestante algo muito similar em todos esses anos em que esses pré-reformadores e chegando até Lutero enfrentaram. Em algum momento a sociedade ela se perdeu e começou a praticar valores fora do valor cristão. E isso aconteceu também com o nosso irmão Simonton, no dia 14 de outubro de 1855. Após ele ouvir o sermão do Dr. Charles Hold, que pregava na igreja, e o que o Dr. Charles Hold pregava? Pregava exatamente sobre missão. E nesta noite, então neste dia, melhor dizendo, no dia 14 de outubro de 55, ele se sentiu chamado, então ele sentiu-se vocacionado para as missões. Então, logo, sem demora nenhuma, Simonton fez o curso de teologia no seminário de Princeton, em Nova Jersey, e após a conclusão então do seminário de teologia, Simonton então decide, depois de uma série de pesquisa, e o coração dele então foi aquecido pelo Espírito Santo de Deus para vir ao Brasil, para fazer missões no Brasil. Quando então alguém questiona o fato de ele se dedicar a um país ainda pobre, assolado por várias doenças endêmicas, e a resposta de Simonton foi maravilhosa. Ele disse: a única segurança está na submissão à vontade e aos propósitos divinos. Sob a direção de Deus, então, o lugar de perigo é o lugar de segurança. E sem a sua presença, diz Simonton, nenhum lugar é seguro. Glória a Deus pela vida do missionário Simonton, que diante do cenário, do quadro pintado do nosso país, deixava transparecer para o resto do mundo, um país pobre, cheio de doença, ainda sem nenhum tipo de vacina ou de cura. Simonton diz estas palavras, que são palavras verdadeiras. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, neste mês, então, está celebrando o seu 160º aniversário. São 167 anos de Igreja Presbiteriana. Então nós estamos neste exato momento em que a igreja completa mais um ano em solos brasileiros, nós estamos em todos os estados da federação. Qualquer estado do Brasil tem uma igreja presbiteriana. Seja do Iapoque ao Chuí, nós temos uma igreja presbiteriana. Nós já temos também mais de
igrejas com aproximadamente 1 milhão de membros. Embora nosso número, em comparação a outros ramos do cristianismo, ou outras denominações cristãs, legitimamente cristãs, a igreja presbiteriana ainda é um número pequeno, mas imagine, quase 1 milhão de presbiterianos no Brasil desde que Simon Tom chegou. Então a igreja presbiteriana no Brasil é uma igreja comprometida com a evangelização. Nós não abrimos mão da evangelização, por isso estamos em todos os estados do Brasil. A educação, isso é algo característico de uma igreja presbiteriana, educação cristã. E ação social também é algo que sempre esteve presente na vida do presbiterianismo. E este é um esteio do protestantismo, tá? Presbiteriano brasileiro. Então, Simon Tom plantou lá no 1859, no dia 8 de agosto, Simon Tom plantou. Este jovem, na época ainda, né, idealista, ele deixou então o quê? Deixou sua casa, deixou os Estados Unidos da América, num tempo em que havia um avivamento, ou um reavivamento muito forte nos Estados Unidos, e ele então vem para o Brasil para estabelecer uma igreja reformada em solos tupiniquins. Passa-se décadas, passa-se anos e chegamos ao ano de 2013. O que acontece em 2013? Um grupo de pessoas, poucas pessoas, lideradas então pelo reverendo Gilberto, resolve se reunir em um local e resolve-se então, a partir daquele pequeno grupo, que é uma reunião ainda pequena e familiar, resolve-se e coloca no coração que essa cidade também merecia ter uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana. E o empenho desses irmãos, que há 10 anos atrás nasceu no coração deles esse desejo de ter uma igreja, eis-nos aqui, vingou o que no coração daqueles irmãos há 10 anos atrás estava estabelecido, hoje é uma realidade. Existe uma igreja porque corações missionários desejosos em ter uma igreja, mesmo com as dificuldades e mesmo com uma sociedade que vivia e vive ainda, né, contrário ao pensamento cristão, então estamos nós aqui. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, diante do que nós aprendemos, a sociedade pós-moderna que despreza a verdade bíblica, que nega a existência do pecado, que nega a questão do belo, que tem o poder de uma mídia muito forte, que a igreja às vezes não é tão relevante, porque a igreja também, muitas igrejas em meio a tudo isso se perdem. E aí eu pergunto para você, eu quero que você responda para você: qual é o seu propósito como membro desta igreja? Por que você é membro desta igreja há 1 ano, há 2, há 5, há 7 ou há 10 anos? Por que você está aqui ocupando essas cadeiras, ocupando este local provisório até o próximo? Por que você se dispõe a sair da sua casa terça-feira, quinta-feira, domingo, alguns sábados ou alguns cultos esporádicos na semana? Qual o seu propósito? Que propósito o seu coração tem? Eu quero relembrar, há 10 anos atrás, esses irmãos se reuniram com um propósito definido no coração, que hoje já não está só no coração, hoje é uma realidade. Nós somos frutos do que esses irmãos há 10 anos atrás estabeleceram no coração e do que aquele jovem em 1855, quando ouviu um sermão sobre missões, deixou-se ser tocado pelo Espírito Santo, estudou e disse: é o Brasil. Não era a Itália, não era a Espanha, não era a Holanda, Suécia, França, era o Brasil, com todas as dificuldades. Então eu gostaria muito que os irmãos voltassem para suas casas hoje e refletissem sobre isso. Por que você é membro desta igreja? Quais os propósitos, ou qual o propósito de você fazer parte dessa igreja e dizer para as pessoas que você conhece: eu sou membro da igreja presbiteriana de Dionísio? Por quê? Que propósito? Meus irmãos, com isso, nós temos um papel a exercer nessa cidade que Deus nos deu. Dionísio
está sob as nossas mãos para que nós evangelizemos essa cidade, para que nós avancemos na evangelização, no anúncio das boas novas. Não espere que Deus mande Miguel, e nem Gabriel, e nem um outro anjo que responde por qualquer nome, El ou qualquer outro nome. Não espere que o Filho de Deus desça e evangelize a cidade, porque ele já fez o papel dele, a missão dele já foi cumprida na cruz. Não espere que o próprio Deus, de forma milagrosa, estale o dedo e diz: conversão em massa em Dionísio. Não espere isso. Deus quer que as pessoas dessa cidade conheçam a sua palavra, quer que as pessoas dessa cidade tenham conhecimento do evangelho genuíno. E eu vou dar uma notícia maravilhosa para vocês nessa noite. E Deus quer que vocês, que nós, façamos isso. Deus quer que as pessoas dessa cidade, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, clientes, pessoas conhecidas do dia a dia, que nós gostamos ou deixamos de gostar, pessoas que nós conversamos ou ainda não conversamos. Deus quer que essas pessoas conheçam a verdade, conheçam as boas novas do Evangelho, e Deus comissionou a nós para fazer isso. Eu sei que na nossa cabeça nesse momento está assim: mas eu nem sei falar, mas eu tenho dificuldade, eu não sei pregar, eu não sei ler, eu não sei lá. O texto que nós lemos, ele é muito esclarecedor, quando o Senhor diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Até aqui. Primeiro, Deus está comissionando-nos. Por que comissionando-nos? Porque a missão é do Filho, como nós falamos na terça-feira. A missão é do Filho e nós estamos dentro dessa missão. Nós somos chamados para, juntamente com o Filho, trazer os eleitos de Deus. E com isso, meus irmãos, com as dificuldades que já pairou na sua mente nessa noite, de eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei ensinar um texto, eu não sei procurar. Olha o que diz o texto: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Poderia lembrar a frase de Simon, né? O finalzinho dela. Se há dificuldade, se há qualquer insegurança de nossa parte, Simon responde: qualquer lugar sem a presença de Deus não é um abrigo seguro. Se Deus está conosco, meus irmãos, pode ser quem for, pode ser a dificuldade que tiver, Deus criará o meio e a oportunidade para que nós anunciemos a palavra do Senhor. Por quê? Porque essa é a missão evangelizadora da igreja. A igreja, ela está estabelecida em uma cidade, um bairro, em um estado, em um país, com um propósito definido. Não existe, e se existe não é igreja, não existe uma igreja realmente, genuinamente bíblica, se ela não tiver um propósito naquele local que ela está ali. Se não for para evangelizar, para anunciar as boas novas, então ela foi sucumbida pelos males da sociedade pós-moderna. Com isso, meus irmãos, nós devemos então recuperar o dever missionário da igreja, para combater o avanço do pós-modernismo, em que insiste, em que avança em tirar Deus do dia a dia da nossa vida, tirar Deus dos ensinamentos, tirar Deus da beleza, tirar Deus de todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos então recuperar o nosso dever missionário e mostrar ao mundo a obra de Deus e mostrar ao mundo esta obra de Deus sempre foi e sempre vai ser responsabilidade do povo de Deus. Vou repetir: mostrar ao mundo as obras de Deus sempre foi e sempre será responsabilidade do povo de Deus, e isso está escrito nas Escrituras. Tanto em Deuteronômio capítulo 4, quando Deus diz para que o povo então lembre-se e anuncie as obras do Senhor, Pedro também vai dizer isso
no capítulo 2 da sua primeira carta, dizendo que nós somos nação santa, né? Que o povo gosta só da primeira parte, né? Vocês são sacerdócio santo, nação eleita, povo, né? Mas esquece da segunda parte. A segunda parte de Pedro é para anunciar as obras. Então, Deus não nos chamou para ser nação santa, sacerdócio real, povo eleito, sem um propósito. Qual o propósito dessa nação santa, povo eleito, sacerdócio real? Anunciar as obras de Deus. Então, é responsabilidade nossa. A obra missionária é uma consequência, e essa consequência ela é natural da saúde espiritual de uma igreja. Uma igreja que está saudável, uma igreja que está saudável, então é notório, é visível que a consequência natural seja o quê? Que ela evangeliza. O contrário também é verdadeiro. Se uma igreja não evangeliza, é um sério sinal de que ela está dando os primeiros espirros de uma doença que vai começar. Ou já começou e ela não ser percebida. Meus irmãos, nós precisamos então tomar alguns passos dentro dessa recuperação do nosso dever missionário. Como fazer isso? Primeiro, a missão como dever de obediência natural a Deus. Nós precisamos entender isso, que a missão ela deve ser tratada por nós como um dever de obediência natural a Deus. Se eu não entender isso, então eu não vou recuperar o meu dever missionário. Primeiro, eu preciso entender isso, preciso decorar isso precisa ser repetido por nós como um mantra, deve estar escrito em todos os locais por onde nós podemos enxergar e passar, né? E isso deve ser feito de forma didática, pedagógica mesmo. O meu dever é falar do amor de Deus, é meu dever anunciar o Evangelho. Por quê? Eu estou obedecendo a Deus. Paulo, ele na sua primeira carta aos Coríntios, nós vamos ler aí capítulo 9, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, Paulo enxergava a sua missão de apóstolo do Evangelho aos gentios como um privilégio e como um dever. Leia para nós, por favor, Estela, capítulo 9 de 1 Coríntios 16 e 17. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Está claro, né? Está muito claro que Paulo compreendia que a sua missão decorria do seu chamado. Paulo, ele entendia, era um privilégio ele pregar aos gentios, e ele via isso como um dever, mas um dever saudável, não era um dever escravatório, não era um dever que ele fazia por uma obrigação que o sucumbia, que o suprimia, não, era algo natural. Paulo falou assim, é uma ordem, eu vou cumprir como um bom soldado. No caso ele usa a palavra dispenseiro, eu vou cumprir uma boa ordem. Paulo entendia que isso fazia parte do seu chamado. Efésios capítulo 1, capítulo 3, melhor dizendo, Paulo vai entender que isso está atrelado ao seu chamado, quando Deus escolhe Paulo para ser o pregador dos gentios. E ele então entendia que este ato de obedecer a Deus de forma natural também o fortalecia para enfraquecer todos os obstáculos. Notem, Paulo entendia, é um dever, faz parte do meu chamado. Ao anunciar o Evangelho, eu me fortaleço e enfraqueço os obstáculos. Olha como Paulo levava a pregação do Evangelho por outro lado. Ele entendia, eu tenho que obedecer porque faz parte do privilégio aqui, faz parte do meu chamado, me fortalece e enfraquece os obstáculos que eu tenho, que estão me impedindo de avançar o Evangelho, avançar as fronteiras. Paulo, então, ele chegou em 2 Coríntios, vocês podem ver lá depois, isso aí, 2 Coríntios capítulo 11, Paulo chega a dizer que ele é grato para com aqueles que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era
blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Paulo vai dizer isso também em 1 Timóteo. Paulo está dizendo, olha, isso é um privilégio. Outrora, eu andava contrário às ordenanças do Senhor, eu andava contrário, em desobediência a Deus, mas agora eu estou fortalecido, porque Deus me chamou, né, para pregar o seu Evangelho. Meus irmãos, os cristãos, eles devem reconhecer que seu chamado no corpo de Cristo tem uma relação muito íntima com o seu dever natural de proclamar o Evangelho. Todo cristão deve reconhecer o seu chamado para o corpo, né, e deve compreender que isto tem uma relação muito íntima com o seu dever natural de proclamar o Evangelho. Isso está lá em 2 Pedro, vamos ler, para a gente não ficar só nas nossas palavras, vamos ler 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor. Lena, capítulo 2 de 1 Pedro. Isso, 1 Pedro, capítulo 2, isso está de forma muito clara. O Evangelho, meus irmãos, ele é muito claro para nós, para que nós possamos entender qual a nossa responsabilidade. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja, é um dever natural nosso. Natural. Deus não está nos pedindo nada. Deus não está pedindo à igreja que ela faça algo antinatural. Deus está pedindo para que nós façamos o quê? Algo natural. Por exemplo, a relação de pai com filho. Normalmente pai com filho, mãe e filho. Não é uma relação natural. O filho obedece o pai por quê? Ou a mãe por quê? Porque é natural do filho obedecer, cumprir. E o filho não faz isso por obrigação, por um peso, faz isso com dolo. O filho obedece porque sabe que dentro daquela ordem do pai vem amor, carinho, zelo, vem proteção, vem tudo. Por isso age de forma natural. Deus não pede à sua noiva algo antinatural. Nós precisamos compreender isso e compreendendo isso, nós não podemos e não devemos definir a obra missionária como uma mera tarefa na igreja. Isso é um pecado, isso é horrível. Quando nós tratamos a obra missionária como uma tarefa na igreja. Então, vamos fazer o mês das missões. Fazemos lá folhetos, é um trabalho, né, e que a gente tem começo e fim determinado para aquela tarefa na igreja. Então, a gente trata isso como uma tarefa passageira. Nós não podemos fazer isso, mas devemos tratar a obra missionária não de forma inerente à sua natureza. Por quê? Porque isso deve ser algo feito de forma natural. Eu devo agir como um agente do Evangelho. E isso é um exemplo muito do dia a dia nosso, é um policial, por exemplo. Um policial, ele deixa de ser um policial quando ele não está fardado? Não deixa. Ele só não está executando o seu serviço naquele momento. Mas na casa dele, ele é um policial, na rua ele é um policial, tanto é que ele tem poder de polícia em qualquer momento. Ele só não está o quê? Fardado. Em muitos momentos da nossa vida, e para nós também, não em muitos momentos, para nós também, nós somos evangelizadores o tempo todo. Assim como nós somos adoradores o tempo todo. Então qual é o tempo de evangelizar? Tempo de agosto, né? Não. É os domingos de manhã? Não. É todo dia. É todo momento, é toda oportunidade, como Paulo diz, há tempo e fora de tempo. Nós não podemos definir a obra missionária como uma tarefa simples na igreja, meus irmãos. Isso é um pecado. Isso é agir de forma antinatural. Então, avançando, para que nós recuperemos o nosso dever missionário, precisamos então entender que a missão ela deve ser obedecida de forma natural. Segundo, que a missão deve ser vista como um sinal de amor a quem? Aos perdidos. Nós já falamos um pouquinho disso aqui na terça-feira, mas eu quero só repetir aqui. Então,
para recuperar o nosso dever missionário e olhar para essa sociedade perdida, que está tomada do começo ao fim pelo pós-modernismo e todas as suas ações maléficas, nós precisamos olhar então e agir de forma missionária em sinal de amor aos perdidos. E, meus irmãos, muitos missionários demonstram isso de forma clara. E por meio da vida deles nós podemos ver isso. E isso, um exemplo impressionável do amor pelo próximo, está na vida de alguns missionários. Eu creio que você já leu, mas se você não leu, eu te desafio a ler a biografia desses homens para vocês entenderem o quanto eles amavam as almas. Por exemplo, David Livingstone, David Brainerd, esse amava as pessoas de maneira incrível. O Simon, já falamos um pouquinho dele, iremos falar mais nesse mês. Todos esses missionários, eles tinham paixão pelas almas, a ponto de um deles dizer assim: Senhor, dai-me almas, senão eu morro. A oração dele era: Senhor, me envie almas nesse dia para que eu possa falar do teu amor. Me envie almas para que eu possa pregoar o Evangelho. Dai-me almas, senão eu morro. Era o clamor desses homens. Alguns missionários, quando foram para a Índia, um dos missionários que foi para a Índia pregar o Evangelho, e pregou tanto o Evangelho, amou tanto a Índia, que quando ele morreu, mandaram o corpo dele de volta para a Inglaterra, mas arrancaram o seu coração e enterraram em solos lá na Índia. Por quê? Disseram: o corpo dele vai, mas o coração dele nunca esteve lá, sempre esteve aqui conosco. E de forma simbólica, então, enterraram o coração dele nas terras aonde ele se dedicou e aonde ele amou cada pessoa e evangelizou. E muitos outros poderíamos citar de amor pelas almas, de amor por cada perdido. Mas, contudo, meus irmãos, nenhum desses homens do passado, do presente, amaram ou superaram em amor a Jesus Cristo. Foi pelo amor de Jesus, foi por amor aos perdidos, que Jesus suportou e cumpriu a maior das missões, que foi morrer pelo pecador, se dar pelo pecador. Meus irmãos, nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos olhar para as pessoas, como alguém testemunhou essa semana aqui, não me recordo se alguém, perdão, alguém disse: eu vi uma moça, uma senhora com 3 crianças em um bar e depois em outro bar, e aquilo chamou a atenção, então despertou no coração de uma das irmãs a tristeza de ver uma mãe com seus filhos, com suas filhas perdidas em um local que não dá futuro, um local que vai destruí-las. Nós devemos olhar para as pessoas que estão presas nos vícios, às vezes na rua, e não tratá-la como um vagabundo, como um viciado, mas tratar: Senhor, tem misericórdia. É uma alma que, se não se converter, vai para o inferno, vai perecer a vida inteira, a eternidade inteira. Nós não podemos olhar para as pessoas na cidade, pessoas que não querem nada com Deus, pessoas que até mesmo negam a Deus, e falar assim: um perdido mesmo, tal, isso é um condenado ao inferno. Nós não sabemos. Nós não temos essa onisciência divina. Não cabe a nós decidirmos se a pessoa está condenada ou não. O que nós temos que fazer é falar a ela, quer ouça, quer deixe de ouvir. Nós precisamos amar as pessoas. Por quê? Porque Ezequiel capítulo 3, eu quero ler esse texto com vocês. Esse texto é um texto que ele choca-nos, ele causa em nós realmente um desespero ao ler, porque fala exatamente aquilo que Deus queria falar com Israel naquela época e serve muito bem para nós. Capítulo 3 de Ezequiel. Olha só como começa o capítulo 3 de Lamentações. Ezequiel, meus irmãos, tem Deus fala ao profeta para que ele então produza essas palavras ao povo, para que eles então compreendam e entendam como Deus então exige do seu povo que se fale de Deus, o que se anuncie a palavra.
Vamos começar aqui do versículo 4, quero ler todo o teu contexto para a gente poder então entender. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra à casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Aí então o Senhor vai falando com Ezequiel sobre a dureza de coração do povo de Israel, e então já no mesmo capítulo, no próximo texto, ele diz assim, a partir do 16. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu te disser ao perverso, preste bem atenção, quando eu te disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, e no seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Então vejam, e o texto continua. Esse texto é muito forte, que Deus está dizendo assim, notem como Deus fala para Ezequiel, fale para o povo que eu não estou mandando eles falarem para um povo que tem língua difícil. Aí, e se eu te mandasse vocês para falar para esse povo, certamente eles te ouviriam. Deus está falando, não há dificuldades para que vos fale. Não tem nenhuma dificuldade. Mas ainda que houvesse, eles dariam ouvidos. Eu estou te mandando para você falar para um povo que entende a sua língua, que entende o que você vai falar. O que Deus está falando aqui? Que não tem dificuldade nenhuma de nós anunciarmos as boas novas à nossa sociedade. E aí, Deus então, ele começa a falar, e então ele vai aprofundando a sua mensagem, e vai deixando ela num tom mais advertido, vai advertindo com mais ênfase, a ponto de dizer essas palavras. Se você não disser ao pecador aquilo que eu estou dizendo você mandar, de que para que ele vai morrer no erro que ele está cometendo, no pecado dele, se você não disser isso, ele vai morrer na sua iniquidade. Mas o sangue dele eu vou requerer de você que não anunciou, que não falou. Então, meus irmãos, nós precisamos ter amor aos perdidos. Eu disse isso terça-feira, vale a pena lembrar de novo. Meus irmãos, faça uma reflexão do que é uma pessoa morrer no pecado e ser condenada por toda a eternidade. Nós nos alegramos muito quando nós pensamos na eternidade nos céus. Nossa, que alegria ficar com Jesus. Eu quero conversar lá com Eva, com Adão, quero conversar lá com Josué, com Moisés, quero bater um papo com Davi a vida inteira, quero conversar com todos os profetas, com Jesus, com os apóstolos. Mas e o outro lado? As pessoas que não farão parte da eternidade com Cristo. As pessoas que não terão o privilégio de se assentar na mesa, no banquete, com o noivo. Já pensaram que essas pessoas elas terão eternidades de sofrimento? Quando nós olharmos para uma pessoa, meus irmãos, nós temos que pensar, essa pessoa pode, por causa da minha covardia, da minha falta de fé, da minha insegurança quanto ao que Deus pode fazer na vida da pessoa, essa pessoa pode padecer eternamente. Ela pode passar eternidade de um sofrimento que você nem tem como calcular. Jesus diz que lá o bicho nunca morre. Lá é sofrimento eterno, sofrimento atrás de sofrimento. Nós não temos condições de entender o que é esse sofrimento. Só sabemos que ele é eterno e ele é terrível. Nós precisamos olhar para as pessoas com amor, meus irmãos.
para que aí sim nós vamos recuperar o nosso dever missionário. E então, também devemos olhar missões como um sinal do amor de Deus. Então nós devemos olhar a missão como um dever natural, algo natural nosso. Devemos olhar missões com amor pelo próximo e também olhar as missões nessa sociedade que vivemos como um sinal do amor de Deus. Qual é a prova real de que Deus ama essas pessoas? Qual a prova real? E nós confundimos duas coisas na nossa teologia que é muito comum presbiterianos, principalmente os novatos na fé, confundir. O ato expiatório de Cristo, por quem Cristo morreu pelos eleitos, não morreu por todos, morreu pelos eleitos, mas o amor dele é por todos. São coisas que uma coisa não anula a outra. Cristo ama a todos? Ama a todos. Mas ele morreu, o sangue dele é suficiente para os eleitos. Somente os eleitos são redimidos pelo sangue de Cristo. Então nós não podemos misturar. Então, qual a prova maior de que Deus ama qualquer pessoa que está na rua? O fato dele ter entregue o seu único filho naquela cruz para sofrer, para pagar o preço requerido. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para essas pessoas e dizer: Deus ama essas pessoas. Nós não sabemos, não está escrito na testa dela se ela é uma eleita ou não. Mas há uma certeza quando você se deparar com uma pessoa: Deus ama essa pessoa. Não importa o que ela fez, não importa o que ela está fazendo, não importa o que ela era, não importa o que ela é, Deus ama essa pessoa. E o desejo do Senhor é que ela se salve, que ela seja salva. O desejo de Deus é esse, por isso Deus nos enviou para falar do seu amor a essas pessoas. Por isso Deus nos comissionou nessa cidade para pregar o Evangelho. Isso faz parte da nossa missão. E se nós quisermos que essa sociedade pós-moderna que nós vivemos seja então enfraquecida na sua filosofia, como nós já aprendemos aqui, então nós devemos cumprir isso. Olhar para as pessoas como objeto de amor de Deus, olhar para as pessoas com amor e entender que falar de Cristo a elas é algo natural nosso que devemos seguir. E então, meus irmãos, uma vez que nós recuperarmos o nosso papel missionário, então nós devemos fazer o quê? Agora, recuperar o nosso objetivo missionário. Para isso, nós precisamos então entender qual é o objetivo meu nesta igreja. Aquela pergunta que eu fiz no começo. Qual é o meu objetivo de pertencer a uma igreja presbiteriana aqui em Dionísio? Por que eu faço parte dessa igreja? Meus irmãos, Jonathan Edwards, um grande pregador, este homem pregou um dos maiores sermões de todos os tempos, que virou livro, e até os dias de hoje é lido, um livreto de 20 ou 30 páginas. O sermão era Pecadores na mão de um Deus irado. Enquanto Jonathan Edwards pregava esse sermão, as pessoas se agarravam nos bancos, porque elas tinham a nítida certeza de que o inferno ia se abrir no chão e elas iam ser sucumbidas por causa dos pecados dela. Porque Jonathan Edwards dizia no seu sermão que por causa dos pecados que aquelas pessoas cometiam no século XVI, elas seriam consumidas pelo fogo eterno. Que elas iriam para o inferno por causa dos pecados dela. Que elas seriam tratadas como baratas na mão de Deus e Deus iria esmagá-las por causa dos seus pecados. Essas pessoas ficaram apavoradas, ficaram impactadas com aquilo. Jonathan Edwards, esse pregador norte-americano, então ele clamava a Deus em suas orações, clamava a Deus em orações intensas. Este pregador, esse evangelista, ele orava dessa seguinte maneira: Senhor, estampe a eternidade em meus olhos. Olha só a oração deste homem: Senhor, estampe a eternidade diante dos meus olhos. Porque este homem, no seu coração missionário, ele desejava então que as pessoas deixassem o pecado, que as pessoas parassem de ofender a Deus com os seus pecados, com a sua conduta anticristo, antibíblica. Este homem,
ele realmente cumpriu o seu papel. E a missão evangelizadora da igreja é uma obra de resultados eternos. Nós não podemos negar isso. Por isso que Jonathan Eduardo, Senhor, estampa a eternidade nos meus olhos. Porque uma vez estampada a eternidade nos olhos, meus irmãos, nós vamos entender que a nossa missão, ela é uma obra que dá resultados eternos. O que nós fizemos hoje, eu quero que você reflita também sobre isso, é noite de reflexão, né? Quero que você reflita, daqui a pouco chega em casa e fala assim, tem que refletir sobre um monte de coisa lá que Samuel falou. Então reflita sobre isso também, pelo menos, tá? O que você está fazendo hoje, ele vai acarretar em eternidade. Se você dizer assim, eu me recuso a falar de Jesus para aquela pessoa, porque aquela pessoa é insuportável, intragável, ela é uma ateia, uma toa, um sei lá o que, eu não vou falar para ela e ela não me dá ouvido e acabou. Isso pode ter uma consequência eterna ruim. Pode ter boa também, claro. Deus pode levantar outra pessoa para falar e salvar aquela pessoa, mas isso terá um resultado eterno. Nós falaremos isso em um momento oportuno ainda aqui na igreja, sobre o julgamento de Deus no trono. Não pense que nós, os salvos, não estaremos diante do trono de Deus. Nós estaremos diante do trono de Deus e Deus nos julgará diante das nossas condutas. E alguns estudiosos entendem isso, e eu estou de acordo com eles, concordo com eles em gênero, número e grau, que um dos pecados que Deus cobrará de cada um dos crentes salvos é a negligência na evangelização e o desprezo missionário. Eu penso isso. Então nós precisamos entender que isso traz consequência eterna. Meus irmãos, o objetivo de chamar pecadores para a vida eterna é fruto deste olhar eterno que nós temos. Se você não tem um olhar eterno, de que só há duas eternidades, há uma eternidade só, tá? Senão eu ia falar que tem duas. Mas divide em duas aqui. Há uma eternidade para aqueles que estão perdidos e há uma eternidade para aqueles que estão salvos. Se você olhar para cada pessoa dizendo assim, meu Deus, para onde essa pessoa vai? Como eu não sei, deixa eu anunciar para ela a vida eterna. Esse é o objetivo. Quando eu tenho uma visão eterna, eu começo então a anunciar para as pessoas aquilo que é eterno. Eu não quero ser repetitivo, como eu tenho sido, e até por necessidade, mas um dos fracassos do avanço da igreja na sociedade pós-moderna são as igrejas materialistas. Igrejas que apresentam o mundo passageiro, que apresentam as coisas temporais e não eternas, dizendo, vem fazer parte dessa igreja, essa igreja aqui você vai ser feliz, você vai ter um bom casamento, você vai viver uma vida boa, você vai ter finanças, você vai poder passear de carro novo, você vai poder fazer umas viagens aí para qualquer lugar do mundo, você vai cursar as melhores universidades, vem para cá, está te oferecendo algo temporal, algo que tem começo, meio e fim. E nós, irmãos, a Igreja Presbiteriana de Dionísio, nós não venderemos o Evangelho para ter essas cadeiras ocupadas. Nós não perderemos a nossa essência para que esta igreja fique cheia. Nós pregaremos a verdade. Nós pregaremos aquilo que é bíblico, a verdadeira mensagem bíblica. Ainda que Deus queira que nosso número seja limitado. Mas nós não venderemos o Evangelho, não deixaremos de apresentar algo que é eterno para trazer algo temporal. Meus irmãos, nós precisamos disso. O nosso objetivo é apresentar a vida eterna às pessoas, mostrar para elas que há uma vida a ser vivida. A obra missionária, ela proporciona a nós, a Igreja de Cristo, o privilégio de dar continuidade ao próprio ministério de Cristo. Sei que vocês já sabem disso, mas isso é óbvio, né? O próprio Cristo testificou isso. O próprio Senhor disse isso. Então, em certo sentido, a lógica no capítulo 1 de Atos, eu quero que você abra, por favor,
há um certo sentido, ou uma lógica, né, no livro de Atos, que, conforme o escritor, que é o irmão Lucas, né, ele vai nos deixar claro ali, vai nos deixar nas entrelinhas, que é uma continuação dos registros dos atos e ensinos de Jesus Cristo, que ele ensinou e ordenou que os apóstolos continuassem. Vamos ler Lucas capítulo 1, olha o que está escrito aí no primeiro versículo e no versículo 2, nos primeiros dois versículos. Atos, eu falei Lucas, não é Atos, perdão, né? É que o escritor é o mesmo, né? É Atos capítulo 1, versículos 1 e 2, olha o que diz o escritor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Há uma certa lógica aqui que Cristo iniciou algo e ele deixou então aos seus apóstolos para que esses continuassem. Lembra quando em certo momento ele disse para os apóstolos: vocês estão espantados com as coisas que eu faço? Vocês vão fazer maiores do que eu. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço, em termos de milagres, em termos de anúncio, né? Então, há uma certa lógica aqui quando nós olhamos para isso. Então, o nosso objetivo, dentro do nosso objetivo missionário, é apresentar algo eterno, vida eterna, e também é chamar os pecadores para amar a glória de Deus. Se o mundo pós-moderno ele oferece glória momentânea às pessoas, aos seus adeptos, aos seus membros, podemos assim dizer, a Igreja de Cristo convida os pecadores para darem glórias a Deus, para glorificar a Deus em tudo. Isso às vezes parece tão confuso para nós, mas é uma tarefa prioritária nossa. Como igreja, nós devemos entender que essa é uma tarefa prioritária, e dentro do texto que nós, dentro do escopo, dentro da teologia de missões, nós não podemos trocar a ordem das coisas. Tá? Primeiro nós adoramos e depois nós fazemos missões, e não ao contrário. Tá? Mas a missão, ela nos conduz à adoração. O John Piper disse isso, né? John Piper disse que a tarefa prioritária da igreja não é missão, mas é adoração. E ele escreveu isso num livro muito interessante que é Alegrem-se Nações. Alegrem-se Nações. Adorem a Deus. E notem que no ato nosso de conduzir as pessoas ou de chamar todos para adorarem a Deus, também estaremos fazendo missão. Isso é muito interessante. Então, quando Deus escolhe, se você olhar nas Escrituras, por exemplo, alguns textos que nós vamos ler aqui, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver que o Senhor escolhe Abraão para um propósito. Qual era o propósito de Abraão? Já esqueceram, né? O propósito de Abraão era abençoar todas as famílias da terra. Essa era a missão de Abraão, era o propósito da missionária de Abraão. E não é bem interessante isso? Deus não chamou Abraão para um projeto temporal, dizendo: Abraão, seguinte, sai da tua terra, sai da tua casa e você vai para uma terra literal, viu, Abraão? Essa terra tem muita coisa boa, mesmo você vai colher, vai ter 15. Não, disse para ele: olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, isso é muito interessante porque a missão, e um dos objetivos da missão é conduzir, a chamar as pessoas para adorarem a Deus. E por que isso, meus irmãos? Porque elas não sabem a quem estão glorificando. E nós precisamos esclarecer que não dá para servir a dois senhores. Não dá para adorar a dois deuses. Não dá para se dedicar a dois deuses. Quando nós falamos isso, então nós olhamos para o que Jesus fez quando ele veio ao mundo. Ele conduziu pessoas ao quê? A verdadeira adoração. Não foi isso que ele disse lá para a mulher samaritana, no capítulo 4 de João? Foi isso que ele disse? Vamos ler João capítulo 4, versículos 22 a 24, pedir para o senhor Dino ler para nós. Capítulo 4 de João, versículos 22 a 24, aquele diálogo, né, com a mulher de Samaria.
Então, Jesus vai dizer para ela está meio confusa lá no seu pensamento, saber, pergunta para Jesus, discute um pouco de teologia com Jesus, dizendo: Jesus, onde que você adora? E Jesus então vai esclarecer para ela realmente qual é a finalidade, né? Capítulo 4, versículos 22 e 24. Vós, samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adoram. Notem, se Deus é vocês... espírito, Desculpa. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Notem, se vocês lembrarem da história, essa mulher ela está indo nesse diálogo com Jesus, e então ela volta, e Samaria já foi uma cidade que desprezou os ensinamentos de Jesus. Mas quando essa mulher volta para Samaria, um tempo depois Jesus volta naquela cidade, o que acontece? Não só a cidade dela, mas toda a região está evangelizada. Então todos aqueles que não conheciam, Jesus é que vocês adoram o que vocês não conhecem. Jesus chama ela para a verdadeira adoração. Ela então, impactada com aquilo, agora conhecendo o que realmente ela deve adorar, então ela volta, anuncia, e toda a Decápolis está evangelizada, ou todas as cidades vizinhas, melhor dizendo, estão evangelizadas por aquela mulher que anunciou. Então, amar a Deus, meus irmãos, acima de todas as coisas, é uma consequência natural do aprendizado verdadeiro das Escrituras. Por isso que missão é importante. Quando nós anunciamos a palavra de Deus nessa sociedade pós-moderna, então nós vamos ver que uma consequência natural de quem conhece a Deus é fazer o quê? Dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Por que essa sociedade não adora a Deus? Porque eles não conhecem a Deus. Eles conhecem um Deus. Eles conhecem um tipo de Deus que não é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você sai perguntando na rua, as pessoas vão falar de Deus. Vão falar de Deus, mas não é o Pai e Salvador, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas precisam conhecer, porque uma consequência natural do conhecimento das Escrituras na vida deles vai ser dar glórias a Deus. Dar glória a Deus. E por fim, meus irmãos, o objetivo de enviar pecadores para chamar outros pecadores. O objetivo missionário é ganhar pecadores, trazê-los à glória a Deus, e depois fazer o quê? Enviá-los. Não foi isso que Paulo disse no texto que nós lemos? Paulo diz: outrora eu era um perseguidor do Evangelho, um insolente. Agora para mim é o quê? Um privilégio pregar o Evangelho. Então Deus traz pecadores para ser seu povo. Então esses pecadores agora rendem-se a Deus, como essa mulher fez, rende-se a Deus, e então eles são enviados a pregar a Deus. Então este é um dos objetivos da missão, pecadores chamando pecadores. E no sentido geral teológico, nós, povo de Deus, crentes, pertencentes a uma igreja, o que difere nós desses outros pecadores? Nós também somos pecadores. Nós não estamos numa classe especial VIP, em que nos dá direito de ser melhor do que qualquer outra pessoa. Não. Nós temos uma diferença deles, é que nós tememos a Deus, por isso nós não vivemos em pecado. Mas João diz: todo aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. E tem um agravante nesse texto. O que João diz mais aí? Mentiroso e faz de Cristo mentiroso. Porque se a palavra está dizendo que todos são mentirosos, que todos são pecadores, quando eu digo eu não tenho pecado, eu estou mentindo e fazendo a palavra mentirosa, fazendo Cristo mentiroso. Então, quando nós vamos para as missões, eu tenho que entender: eu sou um pecador que fui resgatado por Deus. Como aquele hino que nós cantamos esses dias, né? Eu era um pecador perdido, mas Cristo me achou e me salvou. Tão longe eu estava do Evangelho, agora Ele me salvou e por causa da cruz eu estou aqui.
por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Então, eu tenho que ter esse entendimento, que Deus chama pecadores para evangelizar pecadores. Uma das definições mais significativas de um discípulo de Jesus, foi dada pelo próprio Senhor Jesus. E isso está lá em Marcos capítulo 1. Jesus disse a Pedro que faria dele o quê? Lembre-se? Pescador de homens. Em outro sentido, podemos colocar pescador de pecadores, mas é pescador de homens no texto lá. Pescador de homens. Jesus, então, ele permanece com seus discípulos por 3 anos, dando a eles um discipulado, ensinando a esses homens a sua doutrina, mostrando a eles o poder de Deus para o quê? Qual o propósito de Jesus ensinar aqueles homens? Para enviá-los ao mundo com autoridade, para chamar outros à fé. Então esse é o propósito, meus irmãos. Nós não podemos fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, sem ter esse objetivo missionário no nosso coração. Nós cristãos sabemos que devemos ser bons aprendizes da palavra. Nós não podemos nunca desperdiçar a palavra, nós não podemos nunca deixar de aprender da palavra, pois o ensinamento que nós recebemos e aprendemos nos dará condições e será uma ferramenta para que nós possamos ir ao mundo e falar do amor de Cristo. Concluindo, meus irmãos, o nosso mundo atual, este mundo que nós vivemos, ele está precisando de cristãos corajosos. Por isso que eu disse na terça-feira, nós vamos orar esse mês. Esse mês vai ser um mês de oração. Nós vamos orar para que Deus nos dê fé e nos dê coragem. Fé para anunciar a palavra, para crer realmente que Deus é poderoso para salvar quem Ele quer. E corajoso para anunciar o Evangelho do Senhor, seja quem for. Então esse mundo precisa de cristãos corajosos, cristãos que cumpram cabalmente, cumpram à risca o seu ministério, bem estabelecido em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, depois você dá uma lida lá, está bem estabelecido. E estes que cumprirão cabalmente o seu ministério, devem estar comprometidos com a missão evangelizadora da igreja. Nós precisamos, meus irmãos, ser corajosos, precisamos cumprir o nosso papel, que é natural, precisamos dar a nossa contribuição na página. Existe uma página da igreja, eu falei pedacinhos dela, eu pulei, na verdade, de Lutero para Simonton, para o grupo de pessoas liderados pelo pastor Gilberto e Dionísio, e agora chegou a nossa vez de, com caneta e tinta, escrever a nossa história. Qual o legado que nós estamos deixando? O que nós estamos fazendo dentro dessa história de missões em Dionísio? O que nós estamos fazendo? Como está sendo escrita a história da igreja em Dionísio, da nossa época e o nosso papel nela? Meus irmãos, precisamos cumprir o ID do Senhor. Precisamos impactar essa sociedade. Precisamos resgatar Deus, que a filosofia pós-moderna foi aos poucos tirando e apagando. Precisamos resgatar isso. Precisamos deixar claro em todos os aspectos da sociedade, seja na cultura, seja na arte, seja no ensino, seja na música. Precisamos resgatar esse aspecto divino e glorioso. Dizer, para colocar bem claro, que Cristo é o Senhor de tudo. Cristo está em todos os aspectos da vida. Não há nada, disse João, não há nada que foi feito sem que Cristo participasse. Não há nada que foi feito que não tenha sido feito por intermédio de Cristo. Cristo é a razão de toda a existência. Cristo é a razão de tudo que nós conhecemos ter sido feito e criado. Porque Ele é o Verbo de Deus, Ele é o Verbo vivo. Como igreja, meus irmãos, precisamos ter isso em mente. Precisamos colocar isso que nós lemos em prática. Precisamos realmente colocar a palavra do Senhor em ação e não se omitir dela. Precisamos ir fazer discípulos de todas as nações aqui,
posso colocar de todos os cantos. Precisamos anunciar o Filho amado. Precisamos ensinar as pessoas a guardarem as coisas que a nós foi ordenado. E Cristo estará conosco todos os dias da nossa vida e em todos os momentos. Sinta-se seguro na evangelização, meus irmãos, porque Cristo está conosco. Em cada momento, Cristo está conosco, nos dando força e coragem. Amém?